Pessoal, boa noite. Professor Gabriel Yazbek aqui. Dando continuidade então no nosso curso de modelagem de sistemas dinâmicos, hoje a aula vai ser sobre modelagem matemática de sistemas elétricos, em especiais os circuitos RC, RL e os amplificadores operacionais. Então, é importante nós lembrarmos aqui, antes de começar nossas modelagens, das leis de Kirchhoff, das correntes e das tensões, que vão ser as leis físicas que irão nos embasar para fazer nossa modelagem. Então, a lei de Kirchhoff das correntes, ela fala que a soma algébrica das correntes em um nó é sempre igual a zero. Ou seja, a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Né? Não se perde corrente, não tem como perder carga. Tudo que entra em um nó tem que sair. Isso é a lei de Kirchhoff das correntes. Então, no nosso circuito aqui, nós temos uma corrente I1 chegando nesse nó, e essa corrente ela vai se dividir nos ramos da malha para I3 e I2. A lei de Kirchhoff fala que I1 tem que ser igual a I2 mais I3, ou seja, as correntes não podem se perder, as cargas não podem se perder. Então, tudo que entra em um nó tem que sair. I1 igual a I2 mais I3. Isso que é a lei de Kirchhoff das correntes, ok? E aí nós temos a lei de Kirchhoff das tensões, que fala que a soma algébrica das tensões ao longo de uma malha de um circuito elétrico é igual a zero. O que isso quer dizer? Por exemplo, no nosso circuito aqui, eu tenho uma fonte de tensão que vai gerar uma corrente, e essa corrente, ao passar em cada um dos elementos passivos desse circuito, vai haver uma queda de tensão. E a soma dessas tensões ao longo dessa malha tem que ser igual a zero. Logo, eu tenho que V1, que é a tensão que eu estou fornecendo para as cargas aqui do meu circuito, menos a queda de tensão que ocorrer em R1, menos a queda de tensão que ocorrer em R2, menos a queda de tensão que ocorrer no meu indutor, menos a queda de tensão que ocorrer no meu capacitor. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque eu estou em uma malha fechada. Então, é isso que a lei das tensões de Kirchhoff fala para nós, ok? As variáveis ou as grandezas físicas que nós vamos utilizar, então, na análise dos circuitos, geralmente vão ser tensões e correntes em função do tempo. Então, eu tenho uma tensão variando com o tempo, V de T, e uma corrente variando com o tempo, I de T, e eu quero achar expressões matemáticas que descrevam o comportamento dessas grandezas dentro de um circuito elétrico, ok? Vamos dar uma olhada, então, nos elementos básicos que compõem esse circuito. Então, os elementos básicos são fontes de tensão ou corrente, que são as nossas fontes de energia, resistores, capacitores, indutores e amplificadores operacionais. E aí nós temos as fórmulas físicas para as tensões e correntes nesses tipos de elementos. Então, a tabela aqui, ela fala como que é a tensão e a corrente varia no resistor. Então, a tensão em função do tempo em um resistor, ela é equivalente ao valor da resistência vezes a corrente variando no tempo. O valor da corrente do resistor é igual a 1 sobre a resistência vezes a tensão variando no tempo. Já para o capacitor, a tensão em um capacitor ela é dada por 1 sobre a capacitância integral de I de T dt. Já a corrente em um capacitor é dada pela capacitância que multiplica a derivada da tensão em função do tempo. E por último, o componente que nós temos aqui é um indutor, onde a tensão é dada pela indutância, vezes a derivada da corrente em função do tempo. E a corrente no indutor é dada por 1 sobre a indutância integral da tensão vezes dt, ok? Então, essas são as expressões matemáticas para tensão e corrente nos componentes resistores, capacitores e indutores. Nós vamos estar utilizando ela para fazer as modelagens a partir das leis de Kirchhoff, ok? Então, nós vamos entender um pouco agora como que esses componentes passivos eles funcionam no domínio da frequência, porque assim como nós vimos na unidade 1, nós vamos aplicar a transformada de Laplace nesses componentes. Ou seja, essas funções no domínio do tempo serão transformadas para o domínio S ou domínio da frequência, né? Então, vamos começar com o resistor, tá? Um resistor, no domínio do tempo, a tensão é dada por R e T, igual nós vimos aqui em cima, e a corrente V de T sobre R. No domínio da frequência, no domínio S, o V de S é igual a R I de S e o I de S é igual a V de S sobre R, ou seja, é a mesma coisa. Então, o circuito equivalente de um resistor no domínio da frequência é simplesmente uma resistência de R ohms
que conduz uma corrente de I amperes vezes segundos e tem uma tensão terminal de V volts segundos. Então, num diagrama aqui, num circuito, um resistor no domínio do tempo, ele é o mesmo no domínio da frequência, né? Ele não sofre alterações de uma maneira física para a gente observá-las, ok? Agora vamos ver como que funciona um indutor, né? Nós vimos que a tensão em um indutor, no domínio do tempo, ela é dada por L dI dt, a indutância vezes a derivada da corrente em função do tempo. Quando nós aplicamos a transformada de Laplace, nós vamos ter a função no domínio S e uma derivada no domínio de Laplace, ela vira uma multiplicação por S mais uma condição inicial. Então, a gente tem que a tensão no domínio S de um indutor é S vezes a indutância vezes uma corrente no domínio S menos a indutância vezes I de zero, onde I de zero é uma condição inicial, né? Então, passando tudo para o domínio da frequência, a gente tem que a tensão V de S em um indutor é dada por SL I de S menos L vezes I de zero, onde I de zero é a condição inicial. Beleza, isso aqui é a expressão matemática, mas vamos tentar interpretar isso fisicamente como que ficaria, ok? Então, duas configurações de circuitos diferentes satisfazem essa equação acima aqui no domínio da frequência depois da transformada de Laplace. A primeira, a gente tem uma impedância de SL ohms em série com uma fonte dependente de L e 0 volts por segundo, volts segundos. É um jeito de interpretar essa equação aqui. E o segundo circuito que satisfaz também essa equação é dado por uma impedância de SL ohms em paralelo com uma fonte de corrente independente de I0 sobre S amperes segundos. Então, o circuito físico aqui, quando a gente está falando desse segundo caso, a gente isola a corrente e aí a gente tem essa fonte de corrente aqui dada sobre uma tensão, sobre uma impedância de SL11 e uma fonte de corrente independente com módulo de zero sobre S, ok? Então, os circuitos para essas três condições seriam no domínio do tempo e no domínio da frequência. Então, eu tenho um indutor em série com uma fonte independente de tensão e um indutor em paralelo com uma fonte independente de corrente. São as interpretações físicas para transformar de Laplace da tensão em um indutor, ok? E por último, nós temos que analisar o capacitor, né? O capacitor, a corrente dele é dado pela capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo. Então, quando nós aplicamos a transformada de Laplace, nós temos que a corrente no domínio S, I de S, é dado pela capacitância, que multiplica SVS menos V0. Isso aqui, se a gente multiplicar o C aqui para expandir, a gente vai ter que a corrente no capacitor é dada por S CV de S menos CV de zero. Aqui é a condição inicial novamente. E aí a interpretação física para essa transformada de Laplace pode ser que a corrente I no domínio da frequência ela vai ser a soma de duas correntes de ramo. Um ramo consiste de uma admitância de SC, então seria esse ramo aqui. Vamos considerar esse aqui o ramo 1. A admitância SC. E o segundo ramo consiste em uma fonte de corrente independente de C vezes V0 amperes por segundo. Então, os circuitos físicos dessa interpretação da transformada de Laplace da tensão da corrente no capacitor vai ser no domínio do tempo a nossa corrente, no caso de C dV dt. E no domínio da frequência, a gente vai ter os dois ramos da corrente, sendo que uma é a fonte independente de corrente e a outra eu tenho a admitância de SC Siemens ou a impedância de 1 sobre C Siemens. Então, essa é a interpretação física para transformar de Laplace dos nossos componentes passivos de circuitos, que são as resistências, as indutâncias e as capacitâncias, né? Os resistores, indutores e capacitores. Ok, turma? Então, agora, nós vamos estudar a modelagem de circuitos RL e circuitos RC, que são circuitos com uma resistência e um indutor em série e uma resistência e um capacitor em série. Ok? Então, por que é importante nós estudarmos esses circuitos e quais as aplicações dele? Bom, circuitos que têm uma resistência e um capacitor em série, eles são muito utilizados em filtros do tipo passa-baixa, instrumentação elétrica e eletrônica, além de ser parte integrante de compensadores em uma malha de controle. Ok? Já os circuitos RL, que é um resistor e um indutor em série,
eles são muito utilizados em filtro passa alta, modelos de enrolamentos de máquinas elétricas, circuitos de excitação em máquinas síncronas, entre outras aplicações. Então, pessoal, vamos fazer então, partir para modelagem de circuitos RC, ok? Então, um circuito RC, ele tem a seguinte forma, ele tem uma fonte de tensão, que a gente chama de EI, e ele vai criar uma corrente que passa por um resistor e um capacitor em série, e eu tenho uma tensão de saída EO, que é equivalente à tensão do capacitor. A função de transferência, então, é dada por G de S igual a EO de S, a tensão da saída no domínio da frequência, dividido por EI de S, que é a tensão de entrada no domínio da frequência. Ok? Então, para nós obtermos essa função de transferência G de S, nós vamos passar pelos seguintes passos. Então, a primeira coisa é definir o problema. O que nós queremos encontrar com a nossa modelagem? Nós queremos, então, obter a função transferência G de S desse circuito RC, considerando EI como entrada e EO como a saída do sistema. Esse é o nosso objetivo com o problema. As leis fundamentais físicas que eu vou utilizar para fazer essa modelagem vão ser as leis de Kirchhoff das malhas. Então, eu vou fazer as tensões nessa malha tem que ser igual a zero, ok? E aí vem uma parte muito importante da modelagem, que são as simplificações. Então, para esse circuito, nós vamos considerar os resistores puros e lineares e o valor da resistência constante. Os capacitores serão puros e lineares e os valores das capacitâncias também serão constantes. Os fios são condutores perfeitos, ou seja, a impedância desse fio é nula. As condições iniciais são nulas e o comportamento do circuito é linear. Tudo isso aqui são simplificações que vão facilitar a modelagem do nosso circuito. Mas a gente vai lembrar que quanto mais simplificações nós inserimos no circuito, maior será a distância do nosso modelo matemático do fenômeno físico em questão, né? Então, vale você considerar se vale a pena você simplificar tanto e se a diferença dos resultados matemáticos para os físicos estão dentro das aceitáveis. Agora, pessoal, é a parte que nós temos que fazer o equacionamento do nosso circuito RC. Para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a equação diferencial integral que descreva o comportamento do nosso circuito. Para isso, nós temos que aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, né? Então, vamos começar por aqui. Eu tenho a tensão EI, que é a minha tensão de entrada da fonte. Então, EI menos RI de T, que é a queda de tensão na resistência, menos a queda de tensão no capacitor, que é dada, como a gente já viu nas aulas passadas, por 1 sobre C integral de 0 a T de IT dt, certo? Então, eu tenho a tensão que a minha fonte está fornecendo para a corrente do circuito, menos a queda de tensão da resistência, menos a queda de tensão do capacitor, isso tem que ser igual a zero. É o que a lei de Kirchhoff fala para nós. Lembrando que o nosso objetivo é encontrar a função de transferência, que é EO sobre EI. EO é a mesma tensão do capacitor. Então, nós podemos escrever que EO é igual a 1 sobre C, integral de I de T, dt. Certo? Agora, nós vamos aplicar a transformada de Laplace nessas duas equações. Vamos chamar ela de equação 1 e equação 2. E vamos considerar as condições iniciais nulas. Então, EI no domínio do tempo, a transformada de Laplace de EI. Então, vamos escrever aqui, ó, aplicando a transformada de Laplace. EI no domínio de tempo vai virar EI de S, apenas EI no domínio da frequência. RI de T vai ser RI de S. A gente sabe quando é integral, nós temos que dividir por S, então o valor dessa integral aqui da tensão no capacitor vai ser 1 dividido por SC I de S. Isso tudo é igual a zero. Logo, EI de S
vai ser igual, vamos colocar I de S em evidência, que multiplica R mais 1 sobre SC. Tá? O que eu fiz aqui, eu coloquei I de S em evidência, então fica menos R menos 1 sobre SC, mas nós passamos ele para o outro lado da igualdade, então o sinal muda. Então é R mais 1 sobre SC. O EO, ele vai virar EO de S, que vai ser igual a transformada de Laplace dessa equação, que é 1 sobre SC I de S. Certo? Então, pessoal, como nós estamos procurando a função de transferência como equação, nós temos que a função de transferência G de S é dada por EO de S sobre EI de S. Substituindo os valores, EO de S é 1 sobre SC vezes I de S. E o EI de S é R mais 1 sobre SC vezes I de S. Não é isso? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, nós vamos simplificar I, né? Que ele não tem, que tem tanto no numerador quanto no denominador. Nós podemos simplificar essas variáveis, tá? E chegamos à conclusão, então. E outra coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais elegante, eu vou dividir o numerador e o denominador por SC. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por SC. Então, eu vou multiplicar aqui por S vezes C e vou multiplicar aqui por S vezes C. Então, S vezes C dividido por S vezes C, eu tenho 1 aqui em cima no numerador. R vezes SC vai ficar RCS. 1 sobre SC vezes SC vai dar 1. Então, esse daqui é o resultado da nossa função de transferência para o circuito RC analisado, ok? Então, dando sequência à nossa aula, pessoal, a transformada de Laplace para os componentes passivos quando as condições são nulas, nós vimos que vale o seguinte: a transformada de Laplace para um resistor é dado V de S igual a R I de S. Para um capacitor, V de S igual a 1 sobre SC I de S. E para o indutor, a tensão no domínio S é dada por S L I de S, ok? Se nós isolarmos, então, I de S nas equações acima, nós vamos ter que Vs sobre I de S é igual a Z de S. Na verdade, nós não vamos isolar I de S, né? Nós vamos dividir ambos os lados por I de S e nós vamos isolar a parte que está multiplicando I de S. Essa parte que multiplica I de S é definido como uma impedância complexa, que é a impedância no domínio da frequência, né? Após a transformada de Laplace, ok? E agora nós vamos estudar a modelagem de um circuito RL. Então, um circuito RL, ele é dado por uma resistência em série com uma indutância, uma tensão de entrada, e aí nós queremos modelar esse tipo de circuito. Então, a primeira coisa, nós temos que definir o problema. No caso do circuito RL, nós não vamos querer a tensão de saída pela tensão de entrada, e sim, a obtenção da função de transferência para esse circuito vai ser a tensão de entrada e a corrente I como saída. Então, vai ser I de S sobre EI de S. Será o nosso objetivo do problema, certo? A lei física que nós vamos usar é a lei de Kirchhoff das malhas. As simplificações que nós vamos utilizar vão ser idênticas às simplificações que nós fizemos no circuito RC. Pessoal, então agora nós vamos partir para a parte de equacionamento do nosso circuito RL. Para isso, nós temos que começar aplicando a lei de Kirchhoff das malhas, né? Então, nós temos que EI menos RI de T menos L DI dt é igual a zero. Lembrando que o nosso objetivo nesse equacionamento é achar a função de transferência que relaciona a corrente do circuito pela tensão de entrada, ok? Então, vamos aplicar a transformada de Laplace
na nossa equação aqui de cima. Então, EI no domínio do tempo vai valer EI de S menos RI de S menos LS I de S, né? É igual a zero. Então, colocando aqui em evidência, eu tenho que EI de S é igual a I de S, que multiplica R mais LS, certo? Eu tenho essa equação aqui. O meu objetivo é achar I de S dividido por EI. Então, olha só, eu posso dividir os dois lados dessa equação por EI. Então, eu vou ficar I de S sobre EI. E aqui eu vou ter 1. E posso passar o R mais LS dividindo, né? Vamos fazer isso aqui, então. Primeiro, eu vou dividir tudo por EI de S. Então, eu tenho que 1 é igual a I de S dividido por R mais LS. Tudo isso aqui dividido por EI de S. E agora eu vou passar o R mais LS dividindo. Então, eu tenho que I de S dividido por EI de S é igual a 1 sobre R mais LS, que é a função de transferência que nós estávamos procurando com o nosso equacionamento. Então, a gente relaciona a corrente do circuito com a tensão de entrada e a gente sabe que ela é da forma de 1 sobre R mais LS. Então, dando continuidade, pessoal, como nós mencionamos no início da nossa aula, os circuitos RC e RL, eles são um dos filtros analógicos mais simples que existem, né? Estes circuitos, então, eles deixam passar uma parte da frequência do sinal desejado. Então, apenas uma parte da frequência desse sinal, que é composto por várias frequências, vão passar para a saída. Podendo, então, essas frequências serem as frequências mais baixas, que é o circuito RC que forma o nosso circuito passa baixa, ou as frequências mais altas que serão passadas, ou seja, é um filtro passa alta formado por um circuito RL. O cálculo da frequência de corte, que nós chamamos então nos circuitos, nos filtros RC e RL, vão ser dados por, no filtro RC, a minha frequência de corte é dado por 1 dividido pela resistência vezes a capacitância em radianos por segundo, ou a frequência de corte em hertz é dado por 1 sobre 2πRC. Então, no circuito RC, as frequências abaixo dessa frequência de corte, elas vão passar para a saída e acima o nosso filtro vai eliminá-las e não vai deixar que elas passem para a saída. Já no circuito RL, que é um passa alta, a frequência ela é calculada pela resistência dividindo pela indutância em radianos por segundo, ou em hertz a resistência dividido por 2π vezes a indutância. No caso do passa alta, apenas frequências acima da frequência de corte passarão para a saída, ok? Agora, pessoal, nós vamos estudar a modelagem dos amplificadores operacionais. Então, primeiro a gente tem que entender o que são amplificadores operacionais, né? Então, os amplificadores operacionais, eles são componentes ativos caracterizados por um terminal negativo, representado por V-, que é a entrada inversora do amplificador operacional. E um terminal positivo, V+, que é a entrada não inversora. Então, quando a gente olha o esquemático de um amplificador operacional, ele tem a saída inversora, a saída não inversora, a entrada inversora, a entrada não inversora e uma saída, ok? A tensão da saída desse elemento, VO, ela é dada pela seguinte expressão. VO é igual a A, que multiplica a entrada não inversora menos a entrada inversora, onde A representa o ganho do nosso amplificador operacional. A tensão de saída, então, ela é a amplificação da diferença das tensões de entrada do nosso amplificador operacional. E esse tipo de amplificador, então, ele é conhecido como amplificador diferencial, exatamente porque existe a diferença entre as entradas que vão ser multiplicadas pelo ganho, certo? Nos sistemas de controle, nós iremos considerar esses amplificadores operacionais como sendo ideais. Então, nenhuma corrente flui pelos terminais de entrada, não tem corrente nos terminais de entrada, e a tensão de saída não é afetada pela carga conectada em VO. Isso aqui são as simplificações que vão permitir a modelagem do nosso amplificador operacional. Dentre os amplificadores que nós vamos estudar aqui nesse curso, o que vai nos interessar principalmente serão os amplificadores do tipo inversor e não inversor. Então vamos entender como que funciona cada um desses componentes ativos aqui. Bom, o amplificador inversor. O amplificador inversor, ele tem essa forma aqui.
onde a tensão de entrada é ligada na saída, na entrada inversora, e a entrada não inversora, ela é ligada a um terra ou referência, ok? Então, nesse tipo de circuito, é o que eu falei, a entrada positiva do amplificador é ligada ao referencial ou terra do circuito, ok? A saída VO é dada pela multiplicação da tensão de entrada VI, aqui faltou chamar de R, né? Pela entrada, por um ganho constante. Então, a expressão de VO para um amplificador inversor, ela é dada por menos RF dividido por R vezes VI. Bom, nesse tipo de circuito, a saída ela é invertida em relação à entrada, né? Então, a gente vê que VO ela tem um sinal de negativo, então ela vai inverter o sinal da entrada. Por isso que eles são chamados de amplificadores inversores, ok? E aí nós vamos estudar também um amplificador não inversor, que é dado pelo circuito abaixo. Então, nesse tipo aqui de circuito, quando eles são não inversores, a entrada positiva ela é conectada a um valor de tensão diferente da referencial. Ou seja, a entrada positiva está ligada à minha tensão de entrada. E a saída desse tipo de circuito ela é dada pela seguinte expressão. A tensão de saída é 1 mais RF sobre R vezes VI. Então, essa é a tensão de saída de um amplificador operacional não inversor. Note que a tensão de saída ela tem o mesmo sinal da tensão de entrada, não é negativa nesse caso. Por isso que ele é um amplificador não inversor. Tá ok? Nós vamos fazer um exemplo aqui, então, agora da modelagem de amplificadores operacionais. E o exemplo ele nos pede para calcular a relação entre a saída desses amplificadores operacionais e a entrada. Então, é O de S sobre a I de S, né? Então, a primeira coisa é escrever o objetivo. O objetivo do problema é calcularmos G de S, que é igual a EO de S sobre EI de S. Ok, pessoal? Então, agora nós temos que analisar esse nosso circuito. Como nós acabamos de ver na teoria, ele é composto por amplificadores operacionais inversores e eles estão ligados em cascata. Quer dizer que a saída do amplificador operacional, do primeiro amplificador operacional, está ligada na entrada do segundo amplificador operacional. Então, para a nossa análise, nós vamos fazer uma divisão aqui. Nós vamos chamá-la, então, esse aqui, primeiro amplificador de amplificador 1 e o segundo amplificador de amplificador 2. Ok? Como nós vimos na teoria, pessoal, existe a equação que relaciona a saída com a entrada de um inversor, de um amplificador operacional inversor. E ela é dada por V0 é igual a menos RF sobre R vezes VI. Eu posso passar o VI dividindo e eu vou ter que V0 sobre VI é igual a menos RF sobre R. Só que quando nós vimos na teoria lá, RF ele era o resistor ligado entre uma das entradas do nosso amplificador e a saída, certo? E só tinha uma resistência. Agora nós temos aqui no caso do amplificador uma resistência em série com a capacitância. Mas nós vamos analisar esse circuito aqui de amplificadores operacionais no domínio do tempo. Então a gente pode falar que essa equação aqui ela vai virar V0 de S sobre VI de S é igual a menos ZF sobre ZR. Então nós vamos usar impedâncias complexas para analisar a saída do nosso amplificador operacional em vez de analisar a resistência, porque nós estamos no domínio da frequência. Então vamos analisar para o amplificador 1. No caso do amplificador 1, vamos fazer uma analogia. O que seria VO de S no amplificador 1? Qual que é a nossa saída? VO de S seria E de S. O que seria a entrada do meu amplificador 1? Então, VI de S seria EI de S. ZF é a impedância complexa desse ramo aqui, do amplificador 1. E eu vou chamar ele de Z2. Então, no caso da minha equação, o ZF vai ser equivalente a Z2. E como que eu calculo uma impedância em série de uma resistência e capacitância? Ora, Z2 vai ser igual à impedância do resistor 2
mais a impedância do capacitor 2. A gente sabe, então, que Z2 é igual a R2 e a impedância de um capacitor é dada por 1 sobre a sua capacitância vezes S, correto? Então, aqui nós já temos a impedância. E ZR, no nosso amplificador 1, seria esse resistor aqui, que é R1. Então, eu vou chamar ZR de Z1 e eu sei que ele vale R1. E a função transferência, então, do amplificador 1, G1 de S, ela é dada por ES por EI de S, que nós, então, vamos substituir aqui o meu EOS sobre EIS, que é igual a menos EF, mas nós chamamos menos EF de Z2. Então, é menos Z2 dividido por ZR, que nós chamamos de Z1. Então, essa é a função transferência do amplificador número 1. Vamos fazer agora a mesma coisa para o amplificador 2. Então, no caso do amplificador 2, o que seria VO de S? Qual que é a saída do amplificador 2? Ela é EO de S. Qual que é a entrada do amplificador 2? A tensão de entrada é E de S. O que seria, então, ZF no amplificador 2? Ora, ZF é simplesmente R4, não é isso? Então, ZF é igual a R4. E na nossa equação ZR é simplesmente R3. Então, ZR é igual a R3. Então, substituindo esses termos na nossa equação, nós temos que o G2 de S, que é a função transferência do amplificador número 2, é igual a EO de S sobre EI de S. E nós vimos que a O de S sobre EI de S, nesse caso, é menos EF sobre ZR, que vai ser menos o R4 sobre o R3. Ok? E a gente quer encontrar GS, G de S. Como o amplificador 1 e o amplificador 2 eles estão ligados em cascata, a função transferência do sistema como todo é a multiplicação das funções transferências de cada um deles. Logo, eu tenho que G de S é igual a G1 de S vezes o G2 de S. E aí vamos substituir. G1 de S vai ser menos Z2 sobre Z1. Só que Z2 é R2 mais 1 sobre C2 vezes S. Então, vamos substituir aqui, ó, menos R2 mais 1 dividido por C2 vezes S, dividido por Z1, que a gente chamou de R1, vezes G2 de S, que é menos R4 sobre R3. Ok? Então, agora a gente tem que fazer apenas as manipulações algébricas aqui. Eu vou colocar... O que eu posso fazer? Eu posso colocar C2S aqui como denominador comum, então eu ficaria com C2S vezes R2 mais 1 dividido por C2S. E eu vou multiplicar o numerador e o denominador por R2, já que isso aqui não vai afetar o valor da minha equação, ok? Então, a gente pode concluir, depois de resolver essa parte algébrica aqui, que G de S, que é a função que estamos procurando, é R4 sobre R3, que é esse termo aqui, que ele ficou positivo porque eu tinha dois números negativos, vezes R2 sobre R1. Esse R2 sobre R1, ele surgiu porque eu multipliquei o numerador e o denominador por R2, então a parte do denominador multiplicou com esse R1 que estava aqui, certo? E esse aqui vai multiplicar, então, R2 C2S mais 1 dividido por R2 C2S.
Então, esse aqui é o resultado do nosso exemplo. E para chegar nessa fórmula, igual eu falei, o R, eu coloquei aqui em evidência, no denominador comum, então ele virou R2C2S mais 1, dividido por C2S, só que como eu multipliquei R2 no numerador e denominador, apareceu R2 aqui também. Eu fiz isso porque agora a gente consegue identificar que esses valores aqui é o ganho do nosso amplificador operacional.